Esmeralda, resumo do capítulo 17. Fátima pergunta a Rodolfo o que achou da caipira. Rodolfo fala que a moça é muito bonita, apesar de saber quem é. Rodolfo diz que tem medo de que esse plano não dê certo. Fátima pergunta por que ele pensa assim. Rodolfo explica que Esmeralda foi educada por Lúcio Malaver. Fátima diz que é muito cedo para fazer julgamento e diz que o tempo dirá quem está com a razão. Margarida pergunta a Branca se ela gostaria que Esmeralda fosse como uma filha para ela. José Armando pergunta se Esmeralda quer se casar com ele. Graziela fala para Branca que é duro ver José Armando trazendo Esmeralda para casa, sem ao menos ter rompido o compromisso oficialmente com ela. Em pensamento, Rosário acha que Esmeralda falou seu nome para Branca. José Armando agradece seu pai por ele ter permitido que Esmeralda viesse ver sua mãe. Soberbo, Rodolfo diz que os Álvares Real são gente educada. José Armando questiona se ele fez isso por educação. Rodolfo diz que José Armando ainda não rompeu com Graziela, então é impossível ver com bons olhos que Esmeralda caminhe pela casa. José Armando sai do escritório e Rodolfo fala que essa situação está fugindo de seu controle e reitera que irá tomar medidas drásticas. Esmeralda conta para Rosário que a visita à casa grande não lhe fez bem. Adrian fala para Florzinha que ele e Graziela se amam e, portanto, está disposto a fazer qualquer coisa, até raptá-la. Lúcio visita Esmeralda. Durante a conversa dos dois, Esmeralda conta que José Armando a pediu em casamento. Graziela e José Armando conversam e Graziela fala que o rapaz está fugindo do destino que seus pais traçaram para os dois. Tempos depois, Graziela e Adrian se encontram escondidos e se beijam. Dionísio e Rodolfo caminhavam por perto. Dionísio aproveita que Rodolfo está distraído e faz um sinal para que os dois se afastem. Graziela solta Adrian e sai correndo. Rodolfo percebe que a sobrinha estava por perto e questiona Dionísio o que ela faz ali. Dionísio diz que não sabe. Lúcio fala para Esmeralda pensar bem no passo que ela está dando e diz que a família Álvares Real jamais a aceitará. Esmeralda diz que José Armando lhe ama e isso já basta. Lúcio fala que quando sua família lhe desprezar, ela se sentirá culpada. Esmeralda diz que Lúcio é muito cruel. Lúcio fala que a verdade às vezes dói. Nesse instante, Esmeralda confronta Lúcio sobre ter mentido e dito que sua cegueira não havia cura. Lúcio diz para Esmeralda que seu único pecado é gostar muito dela, e quando se gosta não se pode fazer nenhum mal. Lúcio beija o rosto de Esmeralda e a aconselha a pensar bem no que ele disse sobre um casamento desigual, que só lhe trará infelicidade. Em conversa com José Armando, Branca pergunta qual é o nome da mulher que cuida de Esmeralda. José Armando revela que ela se chama Rosário. Minutos depois, Graziela chega no quarto e José Armando revela que vai se casar com Esmeralda. Rodolfo entra no quarto e avisa Branca que vai até a cidade e ficará por lá alguns dias. Fátima lamenta que ele tenha que viajar com mais uma preocupação e reitera que ele deve saber qual é a decisão de José Armando. Rodolfo pergunta a Branca o que houve com José Armando. Branca fala que José Armando está decidido a se casar com Esmeralda. Rodolfo diz que isso é um absurdo e reitera que não vai tolerar mais nenhuma bobagem. Em seu quarto, José Armando prepara toda a papelada para seu casamento com Esmeralda e já pensa até em alugar um apartamento. Rodolfo e Fátima conversam no escritório. Rodolfo enfatiza que se José Armando e Esmeralda se casarem, a partir desse momento, seu filho terá morrido para ele. José Armando conta a Branca que pretende ir à cidade. Fátima questiona o que o rapaz fará lá. José Armando diz que buscará os documentos necessários para que possa se casar com Esmeralda. José Armando revela que irá buscá-la para irem à clínica do Rio Azul realizar os exames pré-nupciais. Fátima pergunta se esse casamento é para já. José Armando responde que sim e reitera que se pudesse se casaria com Esmeralda no dia seguinte. José Armando sai do quarto. Fátima aconselha Branca a deter esse casamento ao menos até quando Rodolfo voltar. Minutos depois, José Armando vai até a casa de Esmeralda e fala para Rosário que está levando Esmeralda para fazer o exame pré-nupcial e reitera que quer se casar com ela imediatamente e gostaria de saber se ela concorda. Rosário balança a cabeça confirmando que sim. Branca fala para Margarida que Fátima está disposta a impedir o casamento de José Armando com Esmeralda. Fátima pede para que Jacinta vá à casa de Florzinha e a peça que traga Esmeralda sem que ninguém saiba. Minutos depois, Branca e Fátima
Fátima chegam à casa de Florzinha e conversam com Esmeralda e pedem para que a moça se afaste de José Armando. De volta ao seu barraco e triste, Esmeralda pensa em José Armando e no que Branca e Fátima lhe falaram. Firmino vai visitar Esmeralda e Rosário. Graziela passeia pela fazenda e acaba esbarrando em Adria. Esmeralda fala para José Armando que eles não podem se casar. José Armando diz que não vai deixá-la nunca e reitera que precisam se casar imediatamente. Esmeralda diz que não. José Armando pergunta o motivo. Esmeralda diz que prometeu que o deixaria e que sairia de sua vida. José Armando a questiona para quem ela prometeu isso. Esmeralda fala que prometeu a si mesma. Esmeralda reitera que é pouca coisa para ele e vai lhe fazer muito mal e destruir sua carreira. José Armando diz que antes de ir embora quer uma despedida inesquecível. Esmeralda fala que não pode. José Armando diz que será uma despedida para se lembrarem sempre, assim como a viagem que fizeram juntos. Os dois se beijam. Minutos depois, José Armando fala para Esmeralda que ela não deve deixá-lo e reitera que basta os dois se beijarem que tudo voltará ao normal. Esmeralda pede para que José Armando não prolongue mais esse assunto e vá embora.